Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bianca e hoje eu vou contar para vocês um relato pessoal sobre os sintomas do segundo trimestre de gestação. Hoje eu estou com 8 meses, já estou no finalzinho do 8º mês, entrando no 9º. Deixa eu mostrar a barriga para vocês. Olha, as blusas não servem, ó, não adianta, gente. Fica tudo com a pontinha de fora. E eu vou começar falando de alguns sintomas que desapareceram. A minha maior dificuldade no primeiro trimestre foi com relação aos enjoos. Eu tive vômito, muita fraqueza. A minha médica não receitou nenhuma medicação, então eu tive que aguentar. Ela só me orientou a comer em menor quantidade e não espaçar tanto tempo, né? Eu vi que geralmente esses enjoos acontecem porque devido às modificações que o corpo tem, né? Os hormônios e tudo mais, o estômago produz uma maior quantidade de suco gástrico. Por isso que muitas vezes a gente fica com gosto amargo na boca e fica com essa sensação, esse enjoo, essa azia, né? Graças a Deus passou. Foi até mais ou menos uns 4 meses com esses enjoos, mas eu continuei ainda com a fraqueza. Depois que passou o enjoo, eu não podia espaçar demais o meu tempo de alimentação. Se eu espaçasse, ainda me dava um pouco de fraqueza. Mas fora isso, deu uma boa melhorada. O segundo trimestre é muito bom porque é nele que a gente se sente grávida mesmo, porque a gente começa a notar mais modificação no corpo, começam a acontecer mais coisas palpáveis, digamos assim, porque até então parece que a gente tá doente. A gente vai sentindo várias coisas ao mesmo tempo, fica de cama, fica cansado e demora pra gente perceber que tá grávida. Uma coisa que aconteceu também no começo do segundo trimestre foi que me deu um pouco de cólica. A minha médica falou que era normal, né? Porque o útero estava recebendo ali o bebê, então ele ficava mais sensível. Então, poderia acontecer de dar um pouquinho de cólica, só tem que observar, né? Se não tem sangramento, se não é muito forte. Tem que estar sempre atento aos detalhes. Mas era uma cólica suportável, não era nada fora do comum. Eu já tinha cólica menstrual normalmente e a minha cólica era muito forte. Então, foi uma cólica assim, era um incômodo que dava, mas nada muito fora do normal. Outra coisa que me deu no segundo trimestre muito foram os gases. O meu problema era que eu não conseguia soltar, então a minha barriga doía muito e ficava bem dura, sabe? Foi bem no comecinho do segundo trimestre. E eu tinha muita dificuldade para soltar aqueles gases e não conseguia, e aí era pior. A minha médica também não deu nenhum remédio, nenhuma medicação, nada, não falou pra eu tomar nada, só falou pra eu mudar a alimentação. Comer mais fibra, alimentos que ajudam aí a soltar. Pra mim não resolveu, foi com o tempo mesmo que foi passando. Mesmo eu mudando a alimentação, nesse período do segundo trimestre, eu não senti que aumentou meu apetite. Porém, eu sentia mais vontade de comer fruta e legumes. Então eu fiquei com uma alimentação muito melhor e mesmo assim eu tive esse problema com os gases, né? E um pouquinho com o intestino também. Eu acredito, pessoalmente, isso é uma opinião pessoal, eu não sou médica, pelo amor de Deus, mas que o sulfato ferroso, que toda grávida tem que tomar, eu percebi que a partir do momento que eu comecei a tomar ele prendeu meu intestino. A médica não me confirmou essa informação, ela não falou nem que sim, nem que não, mas eu tenho pra mim que o sulfato ferroso prendeu, o meu intestino ficou ruim até a gestação toda, assim. E como eu nunca tive essa dificuldade, eu sempre fui no banheiro todos os dias, meu intestino sempre funcionou normal, então eu não tinha problema com isso. E aí eu percebi que ficou mais ressecado, ficou mais escuro, dava muito trabalho para eu evacuar. Então, não sei se tem outras gestantes que têm esse problema também, porque eu não vi nenhum relato até agora dessa questão. Bom, uma coisa que aconteceu também comigo foi com relação ao calor. Eu senti muito calor.
fora do comum, assim, de transpirar muito, de suar muito. Mas tudo isso é considerado normal, né, gente? Que é dos hormônios, é do corpo mesmo trabalhando. E também o fluxo sanguíneo mudou. Eu já tinha comentado no primeiro trimestre que eu senti os meus batimentos cardíacos mais acelerados. No segundo trimestre, eu já não senti tanto os batimentos, só que eu tava tendo muito sangramento na gengiva. Com uma escovação simples, não precisava nem ser só com fio dental. Com uma escovação simples, eu fui no dentista, né? Porque a gente tem que fazer o acompanhamento, é um direito nosso, inclusive. E a dentista falou que era comum também, tava tudo certo com os meus dentes, não tinha cárie, gengivite nem nada, tava tudo bem. Ela falou que realmente era em decorrência da gravidez. Aí ela só falou pra eu não colocar muita força ao escovar, tomar cuidado e não deixar de fazer a escovação por causa disso, né? Porque tem gente que acaba deixando de fazer e aí é ruim, porque aí vai dar cárie, vai dar problema dentário. Então, é só tomar o cuidado porque fica mais sensível. E eu tive um pouquinho de sangramento no nariz, também no segundo trimestre, mas nada fora do comum, gente. Era um sangramento assim, ia limpar e aí saiu um pouquinho de sangue. Nada de ficar jorrando, não. Era só, toda vez que eu fosse limpar, tinha um sangue ali, tá bom? E aí, o que acontece no segundo trimestre, que é muito gostoso? A barriga começa a aparecer. Claro que não é de todos, vai de organismo para organismo, de biotipo para biotipo, mas no meu caso, a minha barriga começou a aparecer mais ou menos com umas 19, 20 semanas, lá apontou, mas, gente, eu pesava 47 quilos, então eu era muito, muito magra. E aí já deu aquela pontadinha e depois que ela aponta, ela deslancha a crescer. Geralmente o pessoal olha e fala que minha barriga é pequena, mas pra mim é enorme. Pra mim é muito grande. E aí que fica gostoso, porque aí você não precisa mais de falar que você tá grávida, todo mundo já tá vendo que você tá grávida, então fica muito gostoso nesse período. E uma coisa que eu ficava muito ansiosa era em relação ao bebê mexer. Eu ficava, gente, quando que esse neném vai mexer? Quando que esse neném vai mexer? E eu acho que é o que todas as gestantes ficam, né? Com essa coisa de, quando que o neném vai começar a mexer? O meu começou a mexer com 15 semanas. Mas eu falei pra minha médica, minha médica não acreditou muito não, gente. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas ela não deu muita bola, ela só falou assim, geralmente mexe com 20. E nem ligou. E o meu bebê já tava mexendo bastante, porque primeiro que eu fiquei muito atenta a isso. Então, quando era gases, a gente deu pra notar a diferença. Como eu tava muito atenta a isso, muito ansiosa, então eu percebia tudo que acontecia na minha barriga. Então, quando ele mexeu, que realmente foi o bebê, deu pra perceber que é diferente de gases. Que geralmente as pessoas falam, não tá mexendo não, é gases. Mas você percebe a diferença. A mexida é diferente, o jeito de mexer é diferente, da barriga mexer, o movimento, o lugar, mexe no mesmo lugar. Só que eu só conseguia perceber que ele mexia quando eu tava deitada, de barriga pra cima. Se eu tava normal, aí eu não sentia, né? Só que com essas mudanças também vem o cansaço. O seu corpo tá aumentando, a barriga começa a crescer, então você começa a ficar mais cansado. E outra coisa é que os seios também crescem muito. No meu caso, eu comecei a ter a secreção de colostro do seio. Não é toda gestante que tem, que eu já vi alguns relatos de gestante que não tem, mas o meu eu tive bastante. A médica falou também que é normal, que tem gestante que tem gestante que não tem. Só não é bom ficar estimulando, né? Você só limpa normal, toma banho, tudo, mas evita de ficar fazendo movimento de ordenha e tudo mais, para não ficar estimulando. Se ele sair sozinho, é do corpo mesmo, é o corpo que tá ali em preparação para isso. Uma coisa que aconteceu muito comigo, eu falei para vocês no trimestre passado que eu fiquei com muita espinha, foi assim que eu descobri a gestação também, né? No começo do segundo trimestre, a minha pele melhorou muito. Então, aquelas espinhas todas foram secando, foram diminuindo.
100%, mas deu uma boa melhorada a minha pele, tanto do rosto quanto das costas. Nas costas ainda ficou um pouco mais, mas deu uma boa melhorada. Só que no final do segundo trimestre começou a voltar essas espinhas. Então foi uma oscilação aí que eu tive dos hormônios, das espinhas, e é ruim, porque a autoestima da gente fica baixa, né? A pele não ficou legal, o meu cabelo também não ficou legal, ficou muito ressecado, tava caindo bastante no segundo trimestre. Então, assim, porque tem muita gente que fala, porque grávida fica com a pele maravilhosa, com o cabelo maravilhoso. Eu tô esperando, fiquei esperando. E comigo não aconteceu. Então, para vocês verem que muda muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, não dá para saber o que vai acontecer com um ou com o outro. Por isso é bom a gente sempre estar pesquisando. No caso, gente, eu nunca tive um cuidado assim diário, de fazer skincare, de fazer a reconstrução capilar, essas coisas assim. Eu nunca fui de fazer isso. Então não é um hábito meu. Tem gente que talvez, que se tiver o hábito, talvez não aconteça, né? Então a única coisa que eu utilizei foi uma água micelar de limpeza. Ela era de limpeza, hidratação, várias coisas juntas, porque eu já usava um produto só, não precisava de usar um monte de coisa. E aí eu percebi que minha pele dava uma boa melhorada com essa água micelar. Então eu lavava o rosto normal, com sabonete, e passava essa água micelar, limpando, né, passando com algodão e tal, e eu notava que ficava legal. Do cabelo, eu fiz algumas hidratações em casa, com um creme de hidratação que a gente faz em casa mesmo. Ficava bom no outro dia, mas depois já não tava legal de novo, entendeu? Então, se vocês tiverem dicas também, coloquem aí nos comentários, para ajudar outras mamães. Como a barriga começa a crescer e a pele começa a esticar, eu tive muita coceira e tive algumas burtuejos, algumas bolinhas de água mesmo. A minha médica disse que era como se fosse burtueja do calor que bebezinho tem. Ela falou assim que eu desenvolvi provavelmente por conta dos hormônios também. Então dava aquelas burtuejinhas, porque aqui onde eu moro é bem quente, e muita coceira, principalmente na região da barriga. Eu fiz uso de hidratante desde o dia que eu descobri a gravidez. Eu usava o hidratante depois do banho, mas é aquela coisa, né? Quando lembrava, não era todo dia, não era uma coisa diária. Depois que eu descobri a gravidez, eu comecei a usar o hidratante todos os dias. E quando a barriga apontou, eu comecei a usar o óleo também. Então, intercalando entre hidratante e óleo. E isso deixou minha pele bem bonita, bem hidratada. Com relação ao inchaço, que geralmente as grávidas têm também, eu não tive. Eu só tive inchaço se eu andasse demais, caminhasse muito, 30 minutos caminhando, 40 minutos caminhando. Aí dava um inchaço, mas bem pouquinho no pé, não tive muito, mas eu sei que tem gestante que tem muito inchaço. E que tem que ficar de olho, né? Porque pode ser algum problema de pressão também, então tem que estar sempre atento. E é isso, pessoal. Esses foram os meus sintomas do segundo trimestre da gestação. Conta pra gente quais foram os seus sintomas, se teve sintomas iguais, se foram muito diferentes. Se você não quiser deixar aqui no comentário, eu vou deixar o link de um e-mail, e aí você manda todo o seu relato no e-mail e depois eu faço a leitura para os telespectadores. Se você gostou, deixa uma curtida, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!